legal que você está com a gente de novo, assistindo esse vídeo, aproveitando bem o seu tempo, utilizando de uma maneira que vai te edificar. Daqui a pouco nós temos uma palavra abençoadora com o pastor Romael, mas antes disso eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, dá o seu like, inscreve-se no canal, ativa o sininho para que você possa receber as nossas programações e sempre estar por dentro daquilo que a Igreja Missionária de Carapó está propagando, a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para o nosso coração. Deus abençoe e fique conosco até o final, porque nós ainda temos o nosso momento de oração. Bom, meus queridos, espero que você esteja bem. E hoje nós vamos então prosseguir na nossa série de mensagens falando sobre atitudes. E hoje nós vamos falar atitude em relação à palavra de Deus. Na semana passada nós vimos sobre a questão das provações e como nós podemos analisar as provações dentro de uma ótica onde as provações elas nos levam a provar a nossa fé, mas também nos levam a nos tornar mais perseverantes. Hoje nós vamos então mergulhar um pouquinho mais e um pouquinho mais a fundo no livro de Tiago e avaliar então a nossa atitude em relação à palavra de Deus. As provações elas podem comprometer a fé, mas quando nós tornamos praticantes da palavra, essa fé então ela é fortalecida e nós somos fortalecidos. Eu gostaria de ler com você o texto de Tiago, capítulo 1, agora os versos 19 a 25. E o texto diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai, logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, pensando sobre isso, pensando nessa questão de como eu devo, qual a minha atitude em relação à palavra de Deus, eu quero desafiar você a 3 coisas que são importantes para você colocar em prática. Primeiro, a primeira atitude em relação à palavra de Deus é implantá-la. Implantá-la. Implantar é fixar, é enraizar, é você estabelecer, é introduzir na sua mente. É você plantar algo no seu coração e na sua mente. A nossa primeira atitude em relação à palavra, então, deve ser implantar essa palavra, estabelecer ela na nossa mente, fazer com que essa palavra tenha raiz profunda na nossa mente. Nós precisamos lançar a semente da palavra na nossa mente diariamente. Guarde isso no seu coração, a palavra do Senhor precisa ser semeada diariamente. A nossa mente, ela é um terreno muito fértil. E o que você lançar aí na sua mente, ela vai produzir. Preste atenção nisso, gente. A sua mente, a minha mente, é um terreno muito fértil. Ela absorve muitas coisas. Isso tanto para coisas boas, quanto para coisas que não são boas. E olha só como o apóstolo aqui, o Tiago, ele coloca muito bem sobre essa questão no verso 1, 19 a 21. Ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês.
a qual é poderosa para salvá-los. Aqui o escritor ele começa exortando, nos dizendo que nós temos que ser prontos a ouvir. E demorados para falar, para retrucar, e mais demorado ainda para gerar ira no nosso coração. Ele continua dizendo que essa ira, quando ela é produzida de forma violenta, ela não produz a justiça de Deus. Então, às vezes, eu e você vamos estar certos diante de uma situação, mas porque nós nos iramos, nós perdemos a razão. Podemos até estar do lado da verdade, podemos até estar certo, mas nós deixamos nos dominar pela ira, então nós vamos produzir injustiça. Aí o autor, então, em seguida, ele faz uma afirmação, ele diz que nós precisamos vencer as impurezas morais e as maldades que prevalecem. Mas a grande questão, gente, aqui é como que a gente vence essas maldades, como que a gente vence essas impurezas morais, né? Como que a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, porque a nossa mente é tão bombardeada com tantas informações ruins, com tantas coisas más, como que nós lidamos com isso? A resposta está dentro do próprio texto. Olha o que diz o texto novamente aí, no finalzinho dele, ali no verso 21, ele diz assim: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Ou seja, deixe que a palavra que foi ensinada, que foi pregada, a palavra que você leu, ela possa ser ministrada na sua vida e ela vai ser então implantada dentro de você. Se você deseja vencer as maldades da mente, se você deseja vencer as impurezas, você e eu precisamos nos encher desta palavra, da palavra de Deus. Na nossa caminhada cristã, necessariamente nós teremos que ingerir, comer da palavra de Deus e implantá-la na nossa mente. A palavra de Deus precisa estar implantada dentro do nosso intelecto. Nós temos que enraizar essa palavra na nossa mente. Quanto mais profundo for a raiz, mais forte a árvore ela se torna. E quanto mais então o cristão enraiza, ele implanta a palavra de Deus na sua mente, mais forte espiritualmente ele vai se tornando. O segredo então da vida cristã e da vida cotidiana é implantar a palavra de Deus na mente. Vencemos os maus pensamentos quando nós plantamos a palavra de Deus na nossa mente. Gente, eu acredito com toda a força do meu coração que nós não vamos ter tempo para pensar em maldade, pensar no mal, se nós estivermos com a nossa mente dominada pela palavra. Nós não vamos ter tempo para ter inveja do irmão, se a nossa mente estiver repleta da palavra. Nós não vamos ter tempo para ficar criando confusão entre pessoas, se nossa mente estiver completamente dominada pela palavra. Por isso eu e você temos que enraizar essa palavra. Por isso eu e você temos que encher a nossa mente com essa palavra. A palavra de Deus. Implante a palavra de Deus na sua mente. Deixe ela dominar os seus pensamentos. Durante o dia, logo cedinho, leia um trecho das Escrituras. À noite, leia mais um trecho. Durante o dia, leia. Aproveite os momentos que você tiver de boa, mais tranquilo, leia as Escrituras. Quando você pensar talvez em se vingar de alguém ou o mal que fizeram contra você, você logo vai recordar textos bíblicos que vão orientar você a não fazer isso. Mas isso é resultado de uma mente que está encharcada com a palavra de Deus. De uma mente que implantou dentro dela a palavra que ficou enraizada, que está firmada. Quando você estiver pensando em desistir, você vai para a palavra e a palavra ela é implantada dentro de você, ela traz renovo, ela traz ânimo, ela traz coragem, ela traz força para você. Então eu e você precisamos primeiro, a nossa primeira atitude em relação à palavra deve ser implantá-la na nossa mente. Implante a palavra na sua mente. Torne essa palavra arraigada dentro da sua mente. Leia as Escrituras e faz com que a sua mente fique encharcada com ela. Mas a segunda atitude em relação à palavra é refleti-la. Refleti-la. Depois de nós implantarmos a palavra em nossa mente, nós devemos refletir nela. Agora nós precisamos fazer uma reflexão sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos da palavra de Deus. Isso envolve nossas emoções.
Isso envolve o nosso coração, tem a ver com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós lemos. É como as minhas emoções ou como eu reajo à palavra de Deus. E tem muito a ver então com a minha postura, com a minha atitude frente à palavra de Deus. Então eu vou pegar e implantar essa palavra na minha mente, essa semente que é a palavra de Deus na minha mente, e eu vou refletir sobre ela. Eu vou digerir essa palavra que está encharcada na minha mente, que está dominando os meus pensamentos. Agora eu estou digerindo ela durante o meu dia. Eu estou digerindo ela durante os períodos que eu estou fazendo algumas tarefas. Olha como Tiago, capítulo 1, 23, 24, ele faz uma comparação com um homem que olha a sua face no espelho, porém ele sai de frente do espelho e ele logo esquece a sua imagem. E olha como ele coloca aqui no texto, Tiago capítulo 1, versos 23 e 24, ele diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Se a palavra de Deus ela for apenas implantada na mente, ela corre o risco, gente, de se tornar apenas conhecimento. Conhecimento. É como um livro que nós lemos, e se nós gostamos de ler um livro, e às vezes a gente lê esse livro várias vezes, a pastora Flávia gosta de um livro chamado Nárnia, né? E ela já leu esse livro várias vezes. É um livro desse tamanho, grandão mesmo. Para ela é um prazer ler aquilo. Mas aquilo não mexe com as emoções profundas dela, não traz mudanças profundas no coração dela. Mas quando ela lê e medita na palavra, isso faz diferença. O que eu estou tentando dizer para você é que ler a Bíblia apenas com o intelecto pode gerar morte espiritual. Mas como pastor que ler a Bíblia só com o intelecto gera morte? Porque a letra fria, a letra sem o espírito, ela não produz vida. É por isso que talvez você tenha lido a Bíblia e você não tem sentido prazer nela. Porque não envolve as suas emoções. É como se você lesse ela e logo você esquecesse aquilo que leu. Porque você apenas implantou ela na sua mente, no seu intelecto, mas você não deixou descer para o coração. Você não deixou suas emoções aflorarem. A ideia aqui é levar esta palavra que foi plantada na nossa mente para as nossas emoções. E eu posso ler a Bíblia então, não apenas mais só com o meu intelecto, mas com um fervor pela palavra de Deus, com a ternura pela palavra de Deus. Um homem que olha a palavra de Deus, que é implantada na sua mente, mas ele não a lê com um coração desejoso, ele acaba agindo com negligência. Ele acaba agindo com indiferença à palavra de Deus. E a palavra de Deus acaba não transformando o coração dessa pessoa. Por isso que tem muitas pessoas que leem a Bíblia 20, 30 vezes, toda ela, mas você não vê isso, as mudanças acontecendo na vida dessa pessoa. Porque ela apenas implanta a palavra, mas ela não consegue fazer com que essa palavra desça ao coração. Ela não consegue fazer com que essa palavra se torne relevante para a sua própria vida, porque ela não reflete aquilo. Ela não pesa o conteúdo da palavra. E a nossa atitude com a palavra de Deus tem que ser essa, meus queridos. Eu e você precisamos refletir sobre a palavra de Deus. E sabe qual que é o princípio que eu vejo aqui? É o princípio da meditação. É o princípio da meditação. Eu e você precisamos meditar na palavra. Porque é isso que vai solidificar a palavra em nós. É você olhar para a palavra com contemplação. Você enxergar e você ouvir o próprio Deus falando por meio das Escrituras. Isso vai te dar desejo. Isso vai te dar ânimo. Não são apenas letras frias, mas quando são lidas e refletidas, quando ela é implantada na nossa mente, refletida pelo nosso coração e com toda paixão nós lemos essa palavra, nós meditamos nela. Então essa palavra faz mais sentido para nós. Meditar na palavra é muito mais poderoso do que apenas ler a palavra. Apenas ler um texto bíblico.
refletir, colocar a emoção, colocar a paixão, sabe, prestar atenção nos detalhes, ouvir o Espírito Santo particularizando no seu coração uma frase do texto bíblico. Isso é refletir, isso faz diferença na nossa caminhada. A meditação da palavra de Deus vai nos fazer contemplar a magnífica e poderosa mão de Deus. Então eu implanto a palavra de Deus em minha mente e em seguida então eu reflito sobre ela profundamente. Isso vai envolver tudo que eu sou, vai envolver minhas emoções, vai envolver meu coração, a minha paixão, a minha busca, a minha sede, o meu desejo de ouvir Deus por meio das Escrituras. Essa tem que ser a sua e a minha atitude. Nós temos que nos apaixonar pela palavra de Deus. Nós temos que nos apaixonar pela santa palavra dele. Mas para que você e eu sintamos essa paixão, nós precisamos deixar que essas letras que foram escritas pelo próprio Deus, soprada na vida de homens, nós precisamos deixar que ela tenha vida dentro do nosso coração. E aí sim nós chegamos então, por fim, à terceira atitude que eu tenho que ter em relação à palavra de Deus, que é praticá-la. Depois de implantar na mente, arraigar ela na mente, eu vou refletir nela por meio da meditação, deixar que essa palavra crie vida dentro de mim, deixar que essa palavra mexa com tudo aquilo que eu sou, e aí sim então eu vou lá e vou colocar essa palavra em prática. Olha o que o texto diz novamente, Tiago capítulo 1, verso 25, ele diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A palavra-chave aqui é ação. Agora que a palavra está implantada na nossa mente e nós fizemos uma profunda reflexão e essa palavra criou vida dentro de nós, agora então eu pratico essa palavra. Eu pego as verdades preciosas que Deus me ensinou e eu coloco em prática na minha vida. Eu faço com que essa verdade que foi me ensinada por meio da palavra se torne vida para que outras pessoas percebam as mudanças que a palavra de Deus tem feito em mim por meio do Espírito Santo. Agora é o momento da verdade, agora é a hora de nós verificarmos se de fato a palavra de Deus tem produzido mudança em nós. Não adianta, queridos, eu e você ser meros ouvintes da palavra, porque isso é religiosidade vazia. Não adianta você ser um leitor assíduo da palavra, se a palavra ela não desceu para o seu coração, não transformou a sua vida e não mudou a sua vida. A palavra de Deus precisa nos transformar. A palavra de Deus precisa lapidar a nossa vida. Queridos, muitos estão iludidos pensando que cumprindo as formalidades, cumprindo os cultos religiosos, estão quites com Deus. Mas Tiago está dizendo que nós podemos estar muito enganados com isso. Porque não basta, meus irmãos, apenas ouvir uma bela e desafiadora mensagem, uma bela e desafiadora palavra, sem tornar essa palavra viva no nosso coração e sem colocarmos em prática no nosso dia a dia. A palavra, ela é o espelho, gente. Ela é o espelho que reflete a alma e mostra exatamente o estado dessa alma. Olhe para o espelho. Vocês, mulheres, sabe talvez melhor do que o homem como funciona isso. Você, quando está de frente de um espelho fazendo a sua maquiagem, quando você olha lá no espelho, você vê alguma coisinha fora do lugar, você começa a retocar, né? Você tem uma ruga lá, você quer tapar aquela ruga, né? As mulheradas aí usam um monte de produto hoje, né? Que fica coisa linda nas fotos, né? Por quê? Porque quer corrigir os defeitos. Tá fácil. E você olha no espelho e vê os defeitos e você começa a fazer as correções. A palavra de Deus é esse espelho para nós. Nós olhamos para esse espelho e nós vemos os nossos erros, nossas falhas, e nós então começamos a perceber que precisamos fazer retoques, mudanças. E esses retoques e mudanças quem faz é o nosso Deus. Então de nada adianta apenas
olhar para essa palavra e não fazer com que essa palavra transforme seu coração. O espelho ele só tem funcionalidade quando você olha para ele e você vê a imagem. E essa imagem aponta algumas coisas. Aponta talvez um defeito na roupa. Às vezes você coloca uma roupa tá meio amassada, você vai na frente do espelho e você fala, rapaz, essa camisa não dá para vestir hoje não. Você vai lá e troca. Assim é a palavra de Deus. Ela reflete a nossa alma. Quando eu leio ela, quando eu coloco ela na minha mente, quando eu reflito sobre ela, ela revela quem eu sou e o que tem que ser mudado em mim. Eu não posso usar a palavra, irmãos, para mudar você, mas eu posso usar a palavra de Deus para mudar a minha vida, para transformar quem eu sou. Obedecer a palavra de Deus, então, vai gerar transformação, mudança de vida. Eu espero que você tenha compreendido essas atitudes que eu e você precisamos ter em relação à palavra de Deus. Eu preciso implantar a palavra de Deus em minha mente. Eu preciso refletir a palavra, e isso envolve o meu coração, a minha emoção, envolve quem eu sou, mas eu também preciso praticar a palavra. Isso envolve ação, isso envolve transformação, isso envolve mudança de vida. Deus abençoe você. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Enquanto o pastor Romael pregava, eu fiquei imaginando que a palavra de Deus é uma espécie de filtro para a nossa mente, que ali para todas as impurezas do pensamento negativo deste mundo. Se nós não nos alimentarmos da palavra, como que vai existir esse filtro na nossa mente? Então eu gostaria neste momento de orar com você a respeito dessa mensagem mais uma vez, pedindo para que Deus desperte no seu coração o desejo pela palavra de Deus, por estudar a palavra de Deus, por ler a palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos a preguiça, o desânimo, a correria do dia tomar algo que é tão precioso. Então feche os seus olhos aonde você está. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Jesus, pedimos que o Senhor desperte o nosso espírito, que o Senhor vivifique o nosso espírito para, Senhor, sentirmos fome pela Tua palavra. Assim, Senhor, como o nosso corpo naturalmente sente fome, necessita se alimentar, que nós venhamos, Senhor, ter a sensibilidade, Senhor, de sentirmos a necessidade de nos alimentarmos da Tua palavra, para que nós possamos estar, Senhor, guardados da Tua palavra, para que nós possamos estar blindados da Tua palavra, seguros, Senhor, na Tua palavra. Senhor, desperte o nosso coração para essas verdades tão preciosas que o pastor Romael pregou para nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero orar com você que está fazendo parte da nossa campanha de oração, que por 7 semanas nós fazemos esse compromisso, em que nós estaremos juntos buscando o Senhor por situações, causas que muitas vezes nós não temos mais o que fazer ou não sabemos nem como começar aquilo que nós devemos fazer e nós precisamos de uma direção de Deus. Se você tem algo na sua vida que necessita de um toque especial do Senhor, faça parte conosco da campanha de oração. Nós, por 7, quarta-feira, estamos aqui gravando vídeos para nós podermos orarmos juntos. E todas as quartas você vai poder acompanhar um vídeo novo em que nós estaremos orando junto. Se você tem algum pedido de oração em especial, eu quero pedir para que você deixe aí nos comentários. Toda segunda-feira à noite nós temos um ministério de intercessão aqui na igreja e nós vamos encaminhar esses pedidos ao ministério de intercessão e você vai ter um apoio de oração. Então, se você tem algum pedido especial de oração e você tem a liberdade de compartilhar esse pedido, deixe aí nos comentários que nós vamos tomar nota e encaminhar o seu pedido ao ministério de intercessão. Amém? Mas vamos orar por essa situação que você quer colocar diante do Senhor. Neste momento, feche os seus olhos e faça a sua oração a Deus. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso do Teu agir. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu preciso do Teu toque. Fala para Deus aonde você necessita da ação divina do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor pode contemplar neste momento a cada coração
que neste momento está clamando por uma intervenção divina, intervenção dos céus. Senhor, quem sabe sobre uma situação de saúde, quem sabe, Senhor, por uma situação de desemprego, necessitando, Senhor, de uma porta de emprego, Senhor, uma causa na justiça, ou até mesmo, Senhor, a reconciliação de um lar, de uma família, de um casamento. Pai, o Senhor sabe aquilo que está no coração de cada um e qual a necessidade do coração, da vida, Senhor, de cada pessoa, que neste momento está levantando, Senhor, o seu clamor diante de Ti, Pai. Senhor, a minha oração, a nossa oração, é para que o Senhor venha com providência, com direção, que o Senhor venha com mão forte e abra as portas necessárias. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Seu nome seja engrandecido, que através, Senhor, dessa ação do Senhor, nós possamos, Senhor, comprovar e nos alegrarmos com o livramento e com as bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, haja sobre vidas, mentes e corações, com a unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero orar também juntamente com você que está passando por uma enfermidade. Nós sempre estamos orando por aqueles que estão enfermos. Na Bíblia, na carta de Tiago, nós temos orientação de que a oração da fé curará o enfermo. Então, neste momento, eu creio com você que o Espírito Santo pode te curar. Então, põe a mão aonde você está com uma enfermidade, ou então, se você tem algum familiar que está passando por alguma enfermidade neste momento, põe a mão no seu coração, que nós vamos crer juntos que a oração da fé curará o enfermo. Amém? Senhor Deus, nós, ó Pai, declaramos a unção de cura a essa pessoa que neste momento necessita, Senhor, da Tua ação, Pai, na vida, no corpo, na alma, nas emoções, ó Pai. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, limpar, operar, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a vitalidade do organismo, da mente, das emoções, ó Pai, dessa pessoa que necessita, Senhor, da unção de cura. Nós exercemos fé neste momento, Senhor, mas não, Senhor, pela força da fé, mas nós cremos no poder que há no nome de Jesus e na promessa da cruz que diz que o Senhor sobre si levou as nossas enfermidades e as nossas dores, ó Pai, ali na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós declaramos cura em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que bom que vocês estiveram conosco. Fiquem ligados que nós estaremos mais uma quarta-feira ainda aí com você, pregando a palavra de Deus, orando junto, e não deixe de dar o seu like. Dá o seu like aí para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. Deus abençoe a sua noite, o seu restante de semana. Acompanhe a nossa programação no sábado, que está muito especial. Deus abençoe e até mais.